Olá! Vamos conversar no Vitalidade de hoje sobre a campanha Novembro Dourado, mês de conscientização ao câncer infantil. Nosso bate-papo é com a pediatra Maria de Lourdes Martins Pereira Jager. A médica também é professora da Universidade Fevale. Seja bem-vinda, professora, aqui no nosso programa, virtualmente hoje. Já tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente falando sobre sífilis congênita no Outubro Verde e hoje batendo esse papo, então, e trazendo esclarecimento sobre essas questões que envolvem o câncer infantil e câncer infanto-juvenil. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de conversar novamente aí com vocês, sempre um prazer, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o câncer infanto-juvenil, que nós estamos numa época bem propícia, né, para que a gente converse e faça algumas reflexões e orientações a respeito do câncer infanto-juvenil, que é aquele câncer que acomete a faixa etária de 0 a 19 anos, né? E que, de certa forma, preocupa, porque nós temos, pelas estatísticas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, nós tivemos em 2020 8.460 novos casos, né? Sendo que desses novos casos, 4.310 em sexo masculino e 4.150 do sexo feminino, sendo que o número de mortes, né, 2.554 adolescentes e crianças nessa faixa etária tiveram êxito, né, letal, tiveram óbito, relacionados, então, com patologias neoplásicas, né? Professora, quais são os cânceres mais comuns, né, que atingem essa faixa etária? Os cânceres mais comuns, né, hoje a neoplasia é a primeira causa de morte infantil, né, seria a representação de 8% dos casos de morte nessa faixa etária. E os principais cânceres, né, seriam a leucemia e o linfoma, os cânceres de origem hematológica, que eles representam 28% do total dos casos, seguidos de tumor do sistema nervoso central, que representariam 26%, linfomas, 8%, neuroblastoma, 8%, né? Então, ainda continua sendo o principal neoplasia nessa faixa etária, a leucemia, seguida do tumor do sistema nervoso central. E tem alguns outros tipos de câncer que sejam mais raros, mas que costumam atingir as crianças e os adolescentes de modo mais grave, por exemplo? Sim, tem tumores, neuroblastoma, tumor de Wilms, né, que é um tumor renal, também configuram dentro das estatísticas, né, e normalmente eles têm uma taxa de mortalidade muito maior, porque habitualmente esses cânceres mais raros, eles têm o diagnóstico também mais tardio, né? Doutora, a gente sabe o quanto é importante a questão do diagnóstico precoce nos casos de câncer, né? Em relação ao câncer infanto-juvenil, o que os pais, os cuidadores, a família, né, a própria escola que convive rotineiramente, né, pode ficar atenta, que sinais de alerta, assim, seriam importantes, que não são coisas do dia a dia ou comum, né, das crianças? Como eu tinha falado antes para ti, né, os sinais de alerta, perda de peso inexplicada, apresentação de hematomas, cefaleias recorrentes, dores recorrentes, vômitos matinais, febre de causa indeterminada, prolongada, todos esses sinais são sinais de alerta que fazem com que professores, cuidadores, pessoas que convivem com as crianças, né, prestem atenção e encaminhem, levem essas crianças e adolescentes para serem avaliados por um profissional especializado, né, para que ele possa, então, conduzir. Porque o diagnóstico, a precocidade do diagnóstico, ele é completamente proporcional ao prognóstico, muitas vezes, do quadro. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico do câncer dessa criança, maiores chances, melhor prognóstico essa criança vai ter, menor sofrimento, menores sequelas, ela vai ter mais intervenções, o profissional que vai tratar vai ter condições de fazer.
A caderneta da criança é comum o acompanhamento pediátrico, né? Até os 2 anos, Sim. mais repetidamente, mensalmente ou 2 vezes a cada 2 meses, Depende da né? faixa etária, né? Isso, depois A vai se criança, afastando, né, doutora? isso. A criança, na verdade, ela quanto mais tenra idade ela mais periodicamente, né, com períodos menores, ela vai no pediatra. Então, ela tem lá no primeiro ano de vida um acompanhamento mensal, aí depois passa a ser um acompanhamento trimestral, semestral, né, mas ela deve de permanecer pelo menos, né, até a entrada na idade adulta, ali 19, 20 anos, pelo menos fazer uma avaliação anual, né, se tudo estiver bem, e caso apareça algum desses sinais de alerta, é importante, então, a criança ser conduzida para uma nova avaliação. O que existe, assim, de muito bom em relação ao animador em relação ao câncer infanto-juvenil é que o percentual de cura, ele é elevado, o percentual de cura chega a 70% nas situações, nos casos de câncer infantil. E esses resultados, eles são muito mais animadores do que os resultados de cura completa quando se trata de neoplasia, de câncer em adulto, né? E outros exames complementares, assim, por exemplo, que podem ser realizados, exames rotineiros, um exame de sangue, de fezes, eles são capazes de auxiliar no diagnóstico que a gente estava falando anteriormente? Sim, no caso, a criança deve ser avaliada para ver, para considerar se aquele sinal de alerta observado pela mãe, pelo cuidador, ela tem realmente algum valor clínico para se pensar que essa criança possa estar iniciando, né, um quadro de uma doença tão grave quanto o caso de uma neoplasia. Então, exames mais simples, né? Um hemograma, um raio-x de tórax, uma ecografia abdominal, já são capazes de diagnosticar, né, algumas alterações mais grosseiras que vão fazer com que o pediatra, então, façam, né, um alinhamento de fazer uma investigação mais específica, pensando realmente que aquela criança possa ter algum tumor, uma cefaleia recorrente, uma cefaleia, uma dor de cabeça, né, com uma mudança de comportamento, em que a criança tinha um quadro de dor de cabeça a cada mês, agora está fazendo um quadro, está tendo uma crise de cefaleia a cada semana, está acordando durante o sono, então uma tomografia, né, um exame que já vai detectar questões mais grosseiras, uma massa, um tumor, um crescimento de alguma massa tumoral no cérebro, já vai ser o suficiente para se fazer o diagnóstico, né? E falando um pouquinho do tratamento, são cânceres diferentes, cada um deve ter um protocolo, né? Mas nas Exato. crianças também é utilizada a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, esses Sim, tratamentos? na verdade, o fundamento do tratamento da neoplasia é basicamente o mesmo, deve ser realizado em centros especializados, né? E se baseia basicamente em 3 modalidades: quimioterapia, cirurgia e radioterapia, né? E no caso das doenças hematológicas, da leucemia, a gente ainda tem como lançar a mão, né, de uma ferramenta de tratamento que seria o transplante de medula óssea, né? Então, o tratamento do câncer infantil, ele segue as mesmas modalidades do tratamento do câncer em adultos, né? Nós, Só que a resposta da criança habitualmente é muito melhor. Nós comemoramos agora em novembro, também tem outras datas, outros meses que tratam da questão do câncer infantil, câncer infanto-juvenil, né? Mas agora no dia 23 de novembro, então foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Que importância a senhora acredita que tenha essa campanha e o que precisa ainda ser levado ao conhecimento assim da população sobre essa doença? Eu acho que esses movimentos, né, de ter um dia específico de combate, no caso, no dia 23 de novembro, ao câncer infantil, isso é de extrema importância para alertar, né, para chamar a comunidade a refletir, a pensar nessas situações que ocorrem, né, que não são tão pouco frequentes, e que muitas vezes os sinais de alerta, por falta de conhecimento, os sinais de alerta acabam sendo, de certa forma, negligenciados pelas famílias, né? Fazendo com que a criança, quando chega ao diagnóstico, ela tenha muito poucas chances
de sobrevida. Então, eu acho essas campanhas, eu acho de fundamental importância para que se leve, né, a conscientização para a população e principalmente para que a população fique alerta, né, de poder ter o conhecimento, a informação adequada, para que eles consigam monitorar, já que são eles que estão a maior parte do tempo com as crianças, para pedir ajuda, né? E a outra questão sempre é importante a gente salientar que o pediatra, ele é um médico especializado principalmente em prevenção e acompanhamento. Então, é muito importante a ida da criança, do adolescente, que o adolescente já tem um pouquinho mais de resistência, né, de fazer essas consultas de rotina, de ir rotineiramente, pelo menos uma vez ao ano, ser visto pelo pediatra, para que esse tipo de situação seja precocemente identificado e tratado. Falando um pouquinho agora sobre depois da cura, né? A criança sobreviveu, fez o tratamento, tudo certo. Tem algumas questões que devem ser levadas em consideração ou ela passa a ter uma vida normal? Dita normal. Ela passa a ter uma vida basicamente normal, ela vai ter normalmente tem uma longa sobrevida, mas são crianças que ainda necessitam ser acompanhadas, né? Inicialmente mais frequentemente, depois um pouco mais com períodos maiores, né? À medida em que se distancia o tempo em que ocorreu a doença neoplásica e a cura da criança. Mas são crianças que necessitam muitas vezes serem acompanhadas, né, às vezes por toda a vida deles, né, necessitam de estar fazendo acompanhamentos aí ao longo da vida adulta, né, para que se possa estar sempre observando o aparecimento de recidivas, né, ou alguma outra situação semelhante. Mas a cura leva a criança a ter uma qualidade de vida, uma vida normal. E, de certa forma, estão mais suscetíveis a desenvolverem outro tipo de câncer na vida adulta? Olha, existem, né, estudos que definem, né, que um indivíduo, né, um organismo vivo que faz uma neoplasia, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver outros, né? Por isso que essa criança precisa, e até mesmo recidivas, então ela precisa manter esse acompanhamento. E uma coisa importante também, que no caso do câncer infantil é diferente do câncer de adulto, os hábitos de vida não interferem. Já ia lhe perguntar isso também. Os hábitos de vida não interferem. Existem alguns estudos que demonstram que alguma predisposição genética, mas isso também não é uma coisa bem definida também, né? Então, no adulto, né, os hábitos de vida de tabagismo, né, por exemplo, deixam o adulto mais suscetível ao aparecimento de alguns tipos de câncer. Na criança, isso não tem interferência. Estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais e deixasse também uma mensagem para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, pelo YouTube. Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, acho que é sempre muito importante a gente conseguir ter um veículo, né, que a gente possa levar até a comunidade esse tipo de informação, que é precioso, principalmente quando se trata de criança e quando se trata de prevenção, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é isso, né? Que a gente sempre busque, né, fazer o máximo que puder essas atitudes, essas atividades preventivas e de informação, porque isso vai fazer com que o prognóstico, né, de uma criança que poderá vir a desenvolver uma doença grave seja muito melhor se os pais, se os cuidadores estiverem sempre atentos a pequenas modificações e, na dúvida, aí não tenho certeza se isso é problema ou não. Leva num profissional, né, que tu confia, da tua confiança, para fazer a avaliação e te dizer, né, se aquilo ali é preocupante ou não, para que depois, mais tarde, a criança não perca uma oportunidade de ter resolvido, de ter cura, né, e ter uma sobrevida e uma vida adulta normal. Muito obrigada, então, professora, doutora Maria, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Não, sempre à disposição, sempre que tu precisar, estou à disposição, é um prazer. Obrigada. Nosso bate-papo sobre Novembro Dourado, mês de conscientização ao câncer infantil, se encerra aqui. Participou do programa de hoje a pediatra e professora da Universidade Fevale, Maria de Lourdes Martins Pereira Jager.
O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Nos acompanhe no Instagram e também no Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.